Meus queridos amigos, o negócio é o seguinte, ó. Esqueça a ideia de se tornar o novo Buffett, o novo Luiz Barsi. Eles são únicos e você nunca vai sequer investir como esses caras. Você vai ver aqui como que o Buffett conseguiu identificar uma oportunidade de ganhar, entre aspas, dinheiro fácil no Japão, enquanto muitos outros investidores institucionais gigantes mundo afora não enxergaram, tá? Por que muita gente não enxergou e ele viu isso? Hoje, com esse vídeo, eu vou te provar que tentar investir como esses gigantes, imitar essa galera, isso é uma armadilha, tá? E você precisa encontrar o seu próprio caminho no mundo dos investimentos, senão você vai se quebrar tentando ser o novo Buffett, o novo Barsi. Quem já é de casa, já está acostumado aqui com os nossos conteúdos, já acompanha o canal, deixa o like aqui no vídeo. Luiz Barsi. O Luiz Barsi, ele investiu recentemente em algumas ações que muita gente questionou. Estamos falando aqui de IRB Brasil, que já está subindo pra caramba esse ano, nos últimos 12 meses, quase 76%, 80% de valorização. O Barsi foi lá e colocou 35 milhões de ações, comprou 35 milhões de ações dessa empresa. E aí muita gente foi lá e falou, se o Barsi está comprando, eu vou comprar também. E se ferrou. As ações caíram muito antes de voltar a subir. Só que você precisa entender que o Barsi, investidores gigantes como Luiz Barsi, Warren Buffett, eles têm informações que você não tem e nunca vai ter, a não ser que você consiga um dia ter o dinheiro que esses caras têm. O Barsi, ele tem nada mais, nada menos que uma filha dentro da IRB, do grupo IRB Brasil. A filha dele, Luiz Barsi, ela faz parte do comitê de auditoria estatutário. Ela está ali como membro. O Barsi, eu não sei se você sabe, ele não pode comprar mais, negociar mais ações de IRB Brasil, do grupo IRB. Por quê? Porque ele tem uma filha lá. Então, ele, por mais que ele não possa mais negociar, para ele acompanhar a partir de agora é tranquilo, porque ele tem além de ter informações que você não tem, quando ele está pensando em investir, que ele pode sentar com a diretoria para ver o que está acontecendo, escutar a opinião deles, para ver se faz sentido ou não, decidir, aí bota uma merrequinha ali, né, pro Barsi. O que é uma merrequinha? 50 milhões para ele, não vai mudar em nada a vida dele, enquanto isso você fica copiando e se ferrando. Agora, além de tudo, ele tem uma filha lá dentro. Então, para ele acompanhar o desempenho dessa empresa, que precisa limpar muita sujeira do que estava lá depois que foi descoberta aquela fraude, para ele é muito mais tranquilo. O Barsi, ele comprou ações de uma empresa que precisa limpar todo esse histórico manchado. Não é difícil limpar toda essa sujeira aí para fora do tapete, que jogaram para debaixo do tapete e depois descobriram. Então, o Barsi, ele não está torcendo para esse investimento. É um investimento que, no caso dele ali, simplesmente tem um potencial de trazer muito dinheiro para o bolso dele e que, se virar pó, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Aí vai lá o cara que tem 10 mil reais e investe tudo em IRBR3 porque o Barsi comprou. Alguém que tem 100 mil reais pega 50 mil e coloca. E depois fala mal do cara, diz que perdeu dinheiro por causa do Barsi, que nunca mais entra nessa de bolsa de valores e que é cassino e coisa e tal. Não é assim, tá? Se você investe a ponto de você se tornar sócio torcedor da empresa, você tá ferrado. Sócio torcedor é no time, pô. Você vai lá pro seu time, você é sócio torcedor, você gosta do time, se o seu time ganhar, se perder, você vai continuar sendo torcedor do seu time. E na bolsa, quando a gente tá falando de investimentos, não é assim que funciona. Então, não queira ser esses caras. Você precisa de conhecimento, tá? Barsi e Buffett não chegaram lá por acaso. Eles se especializaram e investiram durante muitas décadas em setores e empresas que eles conhecem muito bem. Isso é fundamental se você quiser ser um investidor. Porque a paciência, na minha opinião, ela engloba 3 aspectos. Na hora que você compra, você precisa ser paciente para colher os resultados, obviamente. Essa é a paciência que todo mundo conhece. Você tem que ser paciente também para esperar a porra da oportunidade, porque não vai ter oportunidade toda hora, então não adianta. Então, se não tem oportunidade, seja paciente.
Senta na cadeirinha, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, mas não vai ficar o tempo inteiro abrindo o home broker perguntando ali qual que é a ação do momento para você investir, não. E o terceiro nível de paciência é a paciência para você aprender exatamente como é que funciona a dinâmica de cada empresa, de cada setor, porque só assim, depois de um tempo, é que você vai ser capaz de identificar oportunidades que façam sentido para você. Fora isso, não invista em oportunidades que os outros identificaram e te falaram que é oportunidade, mesmo que seja o Barsi, mesmo que seja o Buffett, mesmo que seja quem for. Porque se você não entende nada sobre isso, você vai perder dinheiro. A volatilidade vai te dar uma rasteira muito forte, você não vai conseguir se levantar mais. Então, qual que é a grande vantagem de um grande investidor como esse? Eu não sei se você sabe, como eu falei, investidores como o Buffett, o Barsi, eles têm vantagens únicas, como acesso a informações que você não tem e nunca vai ter. Mais uma vez, paciência é uma virtude. E isso é o que eu vou explicar agora. A importância da paciência nos investimentos é algo que Luiz Barsi e Warren Buffett dominam perfeitamente. E por isso eles conseguem esses resultados. O Barsi esperou essa oportunidade, não acertou na mosca a mínima, mas ele, a partir do momento que encarou aquilo como uma oportunidade, ele vai assumir o risco, ele vai comprar essa ideia e vai até o fim. É o que ele acredita. Ele tem coragem para bancar, para peitar essa oportunidade que ele identificou. O Warren Buffett, a mesma coisa. O Warren Buffett ele é conhecido como o quê? O oráculo de Omaha. É à toa? Não. Ele é famoso por escolhas de investimento estratégicas e oportunas. Várias vezes ele já fez isso. Em 2020, ele fez outra jogada ousada, investindo em empresas gigantescas do Japão, né, do comércio japonês, que estavam estagnadas já há um tempo. Então, você pega empresas ali, Mitsubishi, outras empresas conhecidas por suas participações diversificadas em empresas nos setores de recursos naturais, commodities no mundo inteiro. E o que o Buffett fez? Aplicou o lema dele. Ser medroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando está todo mundo com medinho. Ele entrou no mercado japonês no momento em que muitos já haviam abandonado essas empresas, perdido as esperanças devido a um longo período de estagnação dos lucros. Então a aposta dele foi contrária a essa tendência, só que alinhada com a filosofia de investimento dele. Não precisa ser simplesmente contra a manada. Além de ser contra a manada, você vê, foi completamente contra a manada, mas perfeitamente alinhada com a filosofia de investimento dele que já existe há décadas e décadas. Então ele fez o que ele sempre faz. Só que ele não fez isso em 2019, ele não investiu lá em 2018, ele não investiu em 2017, 2016, 2015. Pode ter tido as razões dele, mas na minha opinião, por quê? Porque ele não viu a oportunidade. Ele viu agora e está aí. Por isso, o Warren Buffett é o novo Warren Buffett. Investimentos alinhado à sua filosofia de longo prazo e a habilidade monstruosa que ele tem de identificar valor onde os outros não veem, onde os outros têm medo, enxergam somente risco e incerteza. Antes de 2020, o lucro combinado dessas empresas estava estagnado. E agora, com a alta dos preços em 2022, elas se tornaram verdadeiras máquinas de gerar caixa, de fazer dinheiro. Então a Berkshire Hathaway, que é o veículo de investimento do Buffett, viu um retorno ali sobre o investimento de 6 bilhões de dólares, né, ganhando mais de 50%. Essa jogada do Buffett não foi somente sobre ganhos financeiros, foi uma demonstração clara da habilidade que eles têm, que a Berkshire Hathaway ainda tem de identificar oportunidades em mercados e setores subvalorizados. Viu potencial, né, no Sogo Xoxa, sei lá como é que eles chamam, e foi lá e meteu o dinheiro. Tá? Muita gente desacreditando, ele foi lá, investiu e ganhou. Todo mundo preocupado com ESG, preocupações climáticas e tal. Mas ele viu que ainda existe uma demanda significativa por esse tipo de recursos tradicionais, meteu o dinheiro e ganhou. A decisão do Buffett de investir no Japão foi uma escolha óbvia e parecia um presente de Deus, entre aspas, de acordo com um dos seus sócios, o Charlie Munger, disse que foi dinheiro fácil. Tá? O braço direito do Buffett disse que foi dinheiro
fácil em uma entrevista. Ele falou que foi como se Deus simplesmente abrisse um baú e despejasse dinheiro nele e entregasse para eles. A Berkshire Hathaway revelou que tinha comprado ali cerca de 5% em cada uma dessas 5 principais empresas de comércio do Japão. Todo mundo ficou naquele burburinho, mas pouca gente, acreditando ainda. Nesse momento, o mercado de ações do Japão disparando as máximas, nos últimos 33 anos. A Berkshire Hathaway também divulgou que aumentou a participação, elevou a fatia em cada uma dessas empresas para a média de mais de 8,5%. E eles ainda têm espaço para crescer, no país japonês, uma vez que eles já afirmaram anteriormente que eventualmente poderiam aumentar ainda mais as participações em cada uma dessas empresas para quase 10%. Então as empresas receberam esse capital, como eu falei, Tosho, Mitsubishi Corporation, Mitsui, algumas empresas muito conhecidas, que são conhecidas como Sogo Shosha, se eu não me engano, que são empresas de comércio geral no Japão. Então, o investimento do Buffett e alguns investimentos, eu não sei se o Barsi vai ganhar dinheiro ou não com o IRB, com o Cielo ou com empresas que ele comprou e muita gente questionou. E ele vinha falando ali que as ações estavam sofrendo porque muita gente estava apostando contra, alugando ações, apostando na queda, que o mercado de ações brasileiro, a CVM devia proibir isso daí. Enfim, se ele tem razão nisso ou não, isso é outro papo. Se ele vai ganhar dinheiro ou não com isso, também é outro papo. Mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Ele pode ganhar. Mas eu, investindo nas mesmas empresas, não ganharia. Eu não conheço, eu não tenho a mesma habilidade que ele, eu não tenho o mesmo conhecimento, o mesmo acesso à informação que ele. Eu prefiro empresas que eu conheça mais, que eu tenha mais visibilidade ali sobre a rentabilidade. Essas mais difíceis, eu passo, eu deixo para o Barsi, que é foda, é muito melhor do que eu, está nisso há muito mais tempo. Esse investimento do Buffett e muitos outros investimentos do Luiz Barsi, isso aí é uma coisa, isso aí é um lembrete escancarado que a gente precisa ver de que mesmo em era de mudanças rápidas ali, novas tendências o tempo todo mundo falando de tecnologia, ChatGPT, é isso, é aquilo, é Bitcoin. Valor nos fundamentos ali, quando você enxerga valor nos fundamentos de uma empresa e esses princípios clássicos do mundo do investimento, isso ainda funciona. Entender os ciclos de mercado, reconhecer as empresas que estão negociando abaixo do seu valor e principalmente ter coragem de agir contra a manada e bancar isso daí. Essa análise que a gente pode fazer aqui mais aprofundada sobre a estratégia do Buffett e esse sucesso que ele teve com essas empresas no Japão e com várias outras em outros momentos, isso é um exemplo de como você ter coragem para combinar essa oportunidade de investimento que você enxerga ali, que você já sabia que poderia ser uma boa oportunidade, com o momento certo de entrar nessas empresas. Isso é fundamental se você quiser ter um retorno acima da média. Coisa que eu já errei muitas vezes, há alguns anos quando eu estava começando a investir. Às vezes eu até identificava uma oportunidade. Não sei se você vai se identificar com isso. Eu falava, essa ação tá barata. Mas eu não tinha coragem de ir lá e colocar boa parte do meu patrimônio naquilo. Eu ficava sempre colocando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E eu tinha coragem mesmo de investir quando a ação já tinha subido 25%, 30%, 40%. E aí não adiantava mais. Então eu até tinha identificado talvez a oportunidade, empresa que eu conhecia, que eu já estava acompanhando há muito tempo, mas na hora que a oportunidade aparecia, eu não tinha aquela coragem de ir lá e colocar o dinheiro pesado. Isso é uma coisa que hoje eu já não tenho mais esse receio. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Não adianta você com 1 ano, 2 anos de bolsa, você querer ser um investidor que você vai ser daqui a 10 anos, talvez, só porque você está lendo a teoria. A prática ajuda pra caramba, pô. A gente precisa ter coragem para assumir esse risco. Então, para você ser um grande investidor, você precisa ter coragem para assumir esses riscos calculados, para você bancar essa aposta, essa oportunidade que você está reconhecendo. Então, conhecer os negócios da empresa, entender profundamente os setores ali que a empresa investe, como ela gera caixa, isso é crucial para que você consiga fazer isso. O que o Warren Buffett faz? O que o Barsi faz? Eles fazem isso. Por isso que a gente tem aí o dinheiro fácil do Buffett. Você é o seu novo você. Você não é o novo Barsi, você não é o novo Buffett. Você é o novo você. E é isso que eu vou te explicar aqui agora. Porque a estrada, isso que eu tentei explicar aqui, a estrada dos investimentos é longa, é cheia de aprendizados. Warren Buffett e Luiz Barsi são ícones, são 2 caras muito bons, gigantes,
mas as histórias deles são deles, a sua história é sua. Então você precisa se inspirar nela, construir o seu legado, investir com sabedoria, paciência, coragem, sempre focando no que você conhece e entende. E acima de tudo, nunca se esqueça que o maior investidor que você pode ser é aquele investidor que é fiel aos seus princípios, ao que você acredita, às estratégias que você acredita. O Buffett tem a abordagem dele, que é diferente da do Barsi, que é diferente da minha, que é diferente da do Charlie Munger, talvez. Os dois se complementam, que é diferente da do Peter Lynch. Mas todos foram bem-sucedidos, todos esses gigantes, cada um à sua maneira. Nenhum tentando exatamente copiar o outro. Outro cara que eu sempre gosto de citar aqui é o Howard Marks. Cada um deles, o próprio Buffett já falou que é um dos poucos que ele para ler o que escreveu. Tem vários. Você precisa desenvolver a sua estratégia. Não vai ser do dia para a noite, vai demorar. Você vai cometer erros no começo, se você está começando, vai aprendendo com eles, tá? Mas um dia você vai conseguir desenvolver a sua própria filosofia de investimento e a partir desse momento o seu trabalho maior vai ser simplesmente conseguir ser fiel a essa filosofia. Porque se você não for fiel a ela, não adianta nada ela funcionar. Ela vai funcionar, mas o seu desempenho não vai ser condizente com o desempenho da estratégia que você mesmo desenvolveu, que você mesmo escolheu. Entendeu? Você pode se inspirar na jornada desses caras, mas você é o novo você. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreva neste canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!